aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e no vídeo de hoje nós vamos experimentar um formato um pouco diferente. Hoje nós vamos ver duas partidas ao invés de ver uma só. Veremos primeiro a partida do Sindarov e depois a partida de Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura, beleza? O Sindarov obviamente está liderando o campeonato, todo mundo sabe da sequência histórica que ele está fazendo, e hoje é a revanche do Andrei Esipenko contra o Sindarov. Na última partida, Sindarov ganhou, jogando de brancas, e agora é a hora do Esipenko tentar a sorte contra o garoto da profecia, né? Contra aí o prodígio que está destruindo todo mundo no Candidatos. Esipenko joga peão em C4 e o Sindarov joga peão em E6, a defesa Agincourt, que é o meta hoje em dia, né? A galera joga muito E6 e D5 para cair nas posições de gambito da dama recusado. O Esipenko joga G3, então nós temos, na verdade, uma posição similar ao que você teria numa catalã, com ideias de D4 no futuro. D5, bispo G2, cavalo F6, cavalo F3, e aqui já vem uma surpresa na abertura, porque essa posição é a mesma posição que nós tivemos, por exemplo, do Fabiano Caruana na partida contra o Nakamura. A primeira partida, né? Minto, o cavalo estava em E7 ao invés de estar em F6, mas é a mesma ideia. O jogador de pretas aqui muitas vezes avança o peão para casa de D4, como se fosse um gambito rete ou como se fosse uma neo-catalã através da transposição de lances, né? Mas o Sindarov joga um lance muito estranho. Joga bispo D6, claramente tentando tirar o adversário de preparação. O bispo normalmente não vem para D6 porque ele atrapalha na defesa do peão, ele tá mirando essa estrutura aqui, esse muro de pedra, e ao mesmo tempo a sensação é que em algum momento ele vai ter que sair daqui, né, com o C5, alguma coisa do gênero. Então é a preparação do Sindarov, é um lance que já foi jogado antes, mas assim, é um lance muito pouco popular, que o Sindarov joga claramente para pegar o Esipenko em algum tipo de preparação muito louca. O Esipenko faz o roque, o Sindarov faz o roque também, e o Esipenko joga peão em D4. E aqui, de novo, nós temos um lance muito incomum, porque se C6 for jogado, já temos uma posição mais ou menos normal, né, uma estrutura de semi-eslava. Mas o Sindarov joga cavalo em C6, e ele joga esse lance de maneira instantânea. E para você que está se perguntando por que as brancas não avançam o C5, é porque você montar uma cadeia de peões aqui apenas enfraquece o peão de C e dá uma facilidade para que o jogador de pretas depois o conteste jogando o peão em B6. Então, na verdade, você estava com dois fortes peões no centro antes, né? E depois dessa brincadeira, cavalo C6, C5, bispo E7 e B6, você vai ter que trocar esse peão de C para não perdê-lo e você vai ficar só com um peão central. Então, é uma ideia, seria muito de curto prazo. Você ganha o tempo no bispo, mas não te ajuda, de fato, a controlar o centro. E talvez seja isso que o Sindarov estivesse provocando o oponente a fazer. Perfeito, o Esipenko joga peão E3, Sindarov joga torre em E8, e nessa posição ainda existem uma outra partida na base de dados, com B3 sendo jogado, mas o Sindarov, o Esipenko joga cavalo D2, e agora estamos já em uma posição completamente nova. Isso daqui já não é mais teórico. E Sindarov joga peão em A5, pegando bastante espaço na ala da dama e controlando a casa de B4, que é uma casa que duas peças dele podem ir. Vem B3 aqui por parte do Esipenko e A4, né? Entregando o peão, quer tomar, toma. Você vai ficar com o peão a mais, mas isso vai gerar, é claro, uma debilidade gigantesca, porque você fica com o peão a mais, mas é um peão dobrado, isolado, o peão de A também fica isolado, não vale a pena para o jogador de brancas normalmente fazer isso, então as brancas ignoram, jogam o bispo na casa de B2, e o Sindarov quer muito jogar o A3, chutando o bispo daqui, só que aí A3 vai vir bispo C3. E note que o Sindarov ainda está em preparação, porque ele já construiu de novo isso aconteceu, 30 minutos de vantagem no relógio, né? Jogando de pretas, meia hora à frente ali, só na base da preparação. Como ele quer jogar A3, ele joga bispo B4, que é um lance para preparar o A3 sem que bispo C3 possa ser jogado. E nessa posição, se você permite algo do tipo, você fica totalmente morto de brancas, né? Porque suas peças não têm caças para isso. Se o bispo aqui em C1, sem ter como sair, atrapalha demais o restante das peças. Então, vem peão em A3 por parte do Esipenko, certo? Tentando tirar o bispo dali. Bispo toma D2, cavalo toma. E A por B3 o Sindarov fez de novo. Conseguiu uma posição estrategicamente muito legal. Estrategicamente a posição dele tá muito bacana com o peão de A isolado. Apenas na base da preparação. Você vê? O que ele deveria ter jogado aqui, o Esipenko, era dama C2, né? A ideia seria você não jogar o A3 isolando o peão de A.
mas aqui o dama C2 defende a casa de C3, se A3 for jogado de qualquer forma, você só apoiou o bispo C3 numa boa, né? Mas da maneira que foi jogado, A3, né? Bispo toma cavalo, peão toma B3 e dama toma de volta, Sindarov aqui tem uma estrutura de peões um pouquinho melhor e ele vai jogar de maneira extremamente, né, bonita aqui para uma ideia posicional muito legal, que é a ideia de você trocar o bispo do fianqueto, certo? Como o jogador de pretas, né, perdão, de brancas, tem todos os peões praticamente fixados em casas escuras, isso gera vários buracos na posição do jogador de brancas nas casas claras, você vê? Essa casa é um buraco que as pretas podem ocupar, essa casa é um buraco que as pretas podem ocupar, essa casa é um buraco que as pretas podem ocupar. Como você tem todos os peões em casas escuras, esse bispo ganha uma importância muito grande para defender o seu rei. Ele tem que defender F3, ele tem que defender H3 e afins, né? Então o Sindarov joga cavalo A5 com o tempo na dama, e daí ele joga bispo D7 com a ideia de jogar bispo C6 e contestar essa diagonal. Você vê, ele tá afim de tomar, jogar bispo C6 e trocar o bispo de casas claras e ficar numa posição estrategicamente superior, onde talvez ele possa montar um ataque nas casas claras. Isso ainda potencialmente é tudo preparação, porque ele tá, de novo, né, com 1 hora e 49 minutos no relógio. Ninguém joga lances tão insanamente complexos assim, tão rápido, sem preparar. Então vem torre C1. Basicamente, o que as brancas estão falando é, tudo bem, pode entrar nesse plano, mas eu tô trazendo toda a artilharia pesada para a coluna C e eu vou ganhar o peão de C7, certo? E aqui o Sindarov pensa por 14 minutos e resolve, né, jogar um gambito. Lindo, lindo por sinal o gambito. Ele decide entregar um peão, sacrificar um peão. Ele toma em C4, você vê? Cavalo por C4 e ele joga bispo C6. E como assim? Tá gambitando o quê? O peão de C7 no final da linha. Você vê? Tá trocando o bispo do fianqueto por ideias que já vimos. Cavalo toma o cavalo. Bispo toma bispo, rei toma e torre toma cavalo aqui no final da linha, né? Pendura C7. Na partida veio dama cheque primeiro e depois o torre toma cavalo. Então, Sindarov gambitou um peão, tá com um peão a menos, dama por C7 é isso, brancas tem um peão a mais, mas olha, por consequência, o que ele consegue nessa linda posição. Sindarov consegue aqui eliminar o bispo de casas claras, que é o defensor do rei do jogador de brancas. Brancas tem agora a casa de F3 extremamente debilitada, né? Tem ideia de dama em F3, cavalo G4 vindo para ameaçar. Tem ideia de H5, H4, H3 e mate na casa de G2 no futuro. Ou H5, H4, e claro, se você tomar, você tá cometendo aqui suicídio posicional. E o bispo que sobrou pro esse penco aqui é o bispo mal, mas é o pior bispo do mundo, né? Você vê que ele tem aqui basicamente escopo nenhum, porque toda a estrutura tá fixa em casa escura. Então, bispo de casa escura, cara, ele não vê nada, não faz nada. Beleza, Sindarov tá jogando de maneira espetacular, tá jogando assim um jogo muito de luta, e ele joga peão em H5. E nessa posição, as brancas podem fazer duas coisas, né? O jogador de brancas tem duas escolhas para seguir. As brancas podem jogar falando, eu tenho um peão a mais, eu vou segurar esse ataque devastador e eu vou ganhar, né? E aí o lance seria algo como bispo C3 toca a torre volta e o bispo volta, por exemplo, para E1 para segurar F2 das ideias de dama em F3, cavalo aqui H4 e você tenta segurar, né? Ou joga bispo B4 para segurar o peão de A e depois você volta a dama para C2, né? Então, por exemplo, torre C8, você poderia dama E5, dama em F3 e o jogador de brancas vai tentar segurar o ataque, as pretas vão tentar dar mate com H4, cavalo G4 e afins. E você poderia ganhar, ou você pode jogar dama E5, que força a empate por tripla repetição e é o que aconteceu na partida, né? Mas esse pego joga dama E5 por quê? Porque ele tá enfrentando o Sindarov, que tá, é claro, destruindo todo mundo. E o ataque realmente é bem assustador. Como que esse lance força o empate? Bem, se trocar as damas, já era, o ataque morreu, não tem ideia de checkmate sem as damas no tabuleiro. E, é claro, o Sindarov tem um peão a menos, então ele jamais entraria nesse final perdido. Né? Então ele joga dama D8, segurando a torre lá no canto. E agora a dama C7 repete. Você pode até jogar um dama em A8 para tentar manter o jogo vivo, mas não tem porquê, você vai se passivar demais com um peão a menos, onde você precisa da atividade. Então temos dama D5, dama E5, dama D8, dama C7, e a partida finaliza em um empate, né? Foi muito bem jogado, se você for ver a precisão de ambos os jogadores. Ambos jogaram com 99% de precisão, mas faltou um pouco de coragem
por parte do Essipenko, mas fazer o quê? Sindarov segue liderando o torneio, independente do resultado dessa partida, porque ele já começou liderando com 1,5 ponto de vantagem. Agora, bora para a partida de revanche de Hikaru Nakamura, jogando contra Fabiano Caruana, que também é um absoluto espetáculo. Vamos lá. E hoje eu lhes trago a revanche inacreditável entre os dois jogadores americanos do torneio dos candidatos. Hikaru Nakamura enfrenta Fabiano Caruana e estamos começando aí a segunda metade do torneio dos candidatos, então todos os matches que aconteceram vão acontecer de novo, só que com as cores trocadas, né? Um torneio Double Round Robin. Então, como o Fabiano Caruana venceu o Nakamura de brancas, agora o Nakamura tem a chance de tentar a sua revanche de brancas também. E o Caruana precisa ganhar, mesmo estando de pretas. Fabiano Caruana está em segundo lugar aqui no campeonato, atrás do Sindarov por 1,5 ponto, e ele precisa da vitória se ele quer ter qualquer chance de alcançar o Sindarov e ter aquele sonho de virar campeão mundial. Mas hoje Nakamura começa com o peão em C4, a inglesa, vem C5, a variante simétrica. O Fabiano joga com simetria, sabendo que o Nakamura, por mais que não esteja fazendo um bom torneio, é um adversário bastante perigoso. Vem cavalo F3, cavalo C6 e D4, abrindo aqui o centro da inglesa. Peão toma, cavalo por D4, e aqui temos tensão entre os cavalos, mas normalmente nenhum dos dois jogadores quer romper essa tensão se não houver nenhum benefício, né? Para as brancas, trocar o cavalo apenas traz um peão para o centro, para as pretas, trocar o cavalo apenas traz a dama para o centro do tabuleiro, então normalmente essa tensão vai se manter, a não ser que haja algum tipo de benefício a ser ganho. Vem cavalo F6, cavalo C3 e E6, e aqui o Nakamura joga peão bispo na casa de F4, que é um lance bem diferente. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lance mais popular da posição. Muita coisa dá pra jogar, mas bispo em F4 definitivamente é um lance mais raro, claramente tentando tirar o Caruana de preparação. E não tá levando o duplex com o peão na casa de E5, porque cavalo por cavalo, aí vem com tempo na dama, né? E o cavalo que tava defendendo o peão agora não defende mais. O jogador de brancas teria como ganhar o peão no centro do tabuleiro. Então beleza, o Caruana apenas ataca o centro do tabuleiro com o peão na casa de D5, vem C por D5 e o Caruana toma de cavalo, abre aspas, punindo aqui o Nakamura por ter desenvolvido esse bispo, porque agora o lance vem com tempo, e o Nakamura aproveita que vem com tempo na dama e ele toma o cavalo. Lembra que eu falei que romper a tensão só se houvesse algum tipo de benefício? Pois é, aqui o Nakamura rompe a tensão capturando o cavalo de C6 porque vem com tempo na dama, e principalmente porque após peão toma de volta, o jogador de pretas tem uma estrutura de peões um pouco debilitada, com esse peão de C isolado e com o peão de A isolado. Aqui o Nakamura então na sequência joga o bispo de volta para D2 e o Caruana joga bispo B4, pressionando aqui duas vezes para tentar manter a estrutura simétrica. A ideia é tomar duas vezes na casa de C3, por exemplo, CA3, né? Bispo por cavalo, bispo toma, peão toma. A estrutura é uma estrutura de simetria com ambos jogadores com peão de C isolado, ambos jogadores com peão de A isolado. E nessa posição, o Nakamura joga dama em A4, atacando o bispo e atacando também um peão de C. Até agora, estamos ainda numa posição teórica. Foram 10 lances jogados, 10 lances de teoria. Tudo isso já havia sido jogado antes, mas o dama em A4 é um lance mais ou menos raro. Foi jogado apenas 3 vezes aí, e todas as 3 partidas que esse lance foi jogado, empatou. Você estaria imaginando, né, que o Caruana talvez esteja bastante feliz com a posição, porque estamos numa posição conhecida, onde todas as partidas empataram, mas o Caruana precisa da vitória. Ele precisa correr atrás, né, do Sindarov nesse campeonato. E com o dama em A4, a ameaça não é somente no peão de C, a ameaça é também no bispo. Mas como assim no bispo? Por exemplo, o jogador de pretas poderia jogar o roque tranquilamente na posição. E parece que não, porque o peão de C6 está caindo, mas o problema é que dama por C6 rompe muitos princípios. Você está perdendo muito tempo com a dama, você está levando, por exemplo, o bispo D7 aqui, que é um lance que as pretas podem jogar com uma vantagem saudável de desenvolvimento. Depois de dama em A6 tem torre C8, o jogador de pretas tem muita pressão no peão de C e estão melhores. Mas o que eu queria mostrar com o roque, né, e a ideia de você deixar o peão de C6 cair? As brancas não vão tomar o peão de C6. Enquanto o bispo estiver caindo, as brancas vão jogar E4 para tirar esse cavalo daqui e tomar o bispo ganhando o par de bispos. Então, depois de, por exemplo, cavalo por C3, ao invés de tomar o cavalo, as brancas tomam o bispo. E agora nós temos uma posição aberta, na qual o jogador de brancas possui o par de bispos, o cavalo não tem uma posição para retornar, e, portanto, as brancas têm alguma vantagem. Fora que a estrutura de peões do jogador de pretas está
pior do que a estrutura das brancas, porque pretas não conseguiram bagunçar a estrutura das brancas. Então, o Caruana, depois de pensar por 20 minutos, joga uma novidade teórica. Ele joga peão em A5, segue gambitando o peão de C, e ainda não é uma boa ideia você tomar, e segura o bispo. Então, após o E4 do Nakamura pressionando o cavalo, vem cavalo por C3, não dá para tomar o bispo, eu tenho que tomar o cavalo, e agora o jogador de pretas conseguiu o que queria. Ele bagunçou a estrutura das brancas, tal qual a dele estava bagunçada, temos completa simetria, né? Peão de C isolado para os dois, peão de A isolado para os dois, e as brancas não ganharam o par de bispos a troco de nada. Então, beleza, volta o bispo para E7, bispo E2 por parte das brancas, ok, e aqui o Nakamura joga, curiosamente, bispo em F4, né? A ideia de jogar bispo em F4 é evitar que o oponente possa utilizar a coluna B para poder ativar a sua torre. E o Caruana joga bispo em A6 ofertando a troca dos bispos. Beleza. Bispo toma, torre toma, também estava impedindo o roque. Torre D1 com tempo na dama, dama B6. E o Nakamura faz o roque. Parece bastante que a posição vai empatar, mas o Nakamura tem uma vantagem muito confortável de tempo. E o Nakamura também tem um pouco de coordenação de peça melhor do que o próprio Caruana, que não tem torres conectadas, porque teve que jogar esse torre A6 estranho, por conta do bispo que não conseguiu jogar torre B8, né? Nakamura tem controle de uma coluna aberta, o Caruana não tem, mas beleza, vem dama B5, dama volta para C2, bispo C5, C4 chutando a dama, e agora bispo em E5 joga o Nakamura para tentar forçar algum tipo de enfraquecimento da ala do rei, com lances como peão em F6, e cutucar. Ele tá jogando de brancas, também precisa ganhar para tentar de alguma maneira voltar no campeonato, então é muito importante que ele vá cutucando por fraqueza. E ele gera uma ideia também de passar a dama para G3 e quem sabe começar um ataque. Dama E7, dama D3 e o F6, a fraqueza é feita, e o Nakamura decide então trocar tudo com bispo D6, tendo em vista que nesse final o Nakamura vai infiltrar com a torre na coluna aberta. Então, bispo toma D6, dama toma D6, dama toma de volta e torre toma D6, e esse é um final que deveria empatar, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, apesar de todos os finais de torres empatarem, como diria aí o nosso querido Ziglar Tahashi, não é tão fácil assim quando o seu adversário tem uma torre infiltrada, né? Como já diria, já que estamos citando aí os clássicos, né? Como já diria Ninzovic. Então, torre B8 joga o Caruana, sacrificando o peão de E por atividade e uma torre na coluna aberta. Talvez não era o lance, mas na verdade, assim, não é um lance ruim. O lance que o Caruana jogou não é ruim. Ele ainda empata a partida, mas deixa o Caruana numa posição onde ele vai ter que encontrar lances únicos. Ele troca esse peão de E por uma infiltração. Então trocou por uma infiltração na segunda fila. E aqui, Hikaru Nakamura joga a torre em E7 e o Caruana tá numa posição perigosíssima, porque como o Nakamura infiltrou uma torre na sétima, o jogador de brancas tem uma ideia de trazer a torre para D1 e infiltrar a segunda torre na sétima, né? Traz a torre para D1, inclusive, com ameaça de mate. Vem com o tempo, vem com uma ideia de torre D8 mate. Então, o Caruana não pode calmamente tomar peões, né? Leva a torre D1, ameaça mate, você tem que jogar um H5 com H6, e agora a gente gera um respiro pro nosso rei, infiltra a torre na sétima e temos um baita de um ataque. Caruana joga com calma. Torre B6, lance correto. Dá para responder torre D1 com torre B1. Dá também para responder torre D1 com torre B8, tranquilamente, né? E você não tem torre na sétima, porque senão você leva mate aqui embaixo, certo? Então agora o Nakamura vai tentando criar problemas. Ele aproveita que ele tem uma torre infiltrada para tentar ir gerando esses problemas. Ele joga a torre A7, o Caruana toma em A2 e o Nakamura joga o H3. E mais uma vez é uma posição extremamente delicada, na qual, porque as brancas têm a torre na sétima, como manda Ninzovic, né? O jogador de pretas tem que tomar muito cuidado e tem que estar pronto para contestar a sétima. E a única ideia que empata para Fabiano Caruana é largar a mão do peão de A, tentar defender com o peão a menos para ir para um final de torres empatado. Tem que jogar a torre B2, deixa o peão de A cair. Fala, eu não ligo pro peão de A, é muito mais importante que eu possa responder algo como torre D1, jogando torre B1 ou jogando torre B7. É muito mais importante não deixar o oponente infiltrar as torres. Mas o Caruana joga H5 e, de repente, de uma posição completamente morta, né? De uma partida que todo mundo achava que ia dar empate,
em um final de torres de novo, Hikaru Nakamura fica ganho. Por que eu falo de novo? Quem viu a partida do EI? Nakamura contra o EI, o Nakamura jogou a dragão. A mesma coisa aconteceu, igualzinho, só que o Nakamura não conseguiu converter. Nakamura traz a torre para D1, vem torre B2, tentando pressionar, e os dois jogadores têm duas torres infiltradas. Esse cheque é para torre toma ainda vir com o tempo, né? Colocar o adversário numa posição ainda mais delicada com o rei. Torre por F2, torre por G7, rei H8, e as brancas têm uma sequência vitoriosa mais ou menos difícil, né? Mas é claro, a torre também segura o peão de G. A ideia agora é torre cheque, rei G8, né? Torre cheque, rei F8, torre cheque, rei G8, torre cheque, e no final da linha, com essa torre na casa de F7, né? E com essa torre muito bem posicionada, cortando o rei completamente, defendendo o G2, o Nakamura joga a torre G6, ele vai ganhar o peão de F, e com ele, né, o Nakamura vai para um final com 2 peões a menos. Por que a barrinha deu uma diminuída? Porque esse final que o Nakamura escolheu é muito difícil de converter. O lance mais certo seria jogar a torre G3, né? E o torre G3 manteria o rei totalmente cortado. A ideia seria você jogar, por exemplo, para torre por F6 e torre H6 mate, né? Então você jogaria um lance como E5, aproveitando que o peão fica cravado a torre aqui, certo? Então a ideia seria alguma coisa nesse sentido. A4, você joga o E5, o peão tá cravado, né? Se tomar, leva a torre por. Se sair da cravada, a torre por, né, F6 gera essas ameaças de mate em H6, então você teria que tomar um pouco de cuidado. Nakamura teria muito mais facilidade para vencer esse final se tivesse jogado torre G3. Na partida, né, veio torre G6, torre por F6, e aqui várias peças vão sendo trocadas, mas o Naka vai para um final, onde ele vai caçando esses peões, ele tem peões a mais, torres mais ativas, né? Rei G7, torre por C6, torre C2, torre C5, dando um duplo nos peões, e torre por A5, certo? Seguido por torre em E5, segurando ali o peão, e depois ele vai acabar trocando o peão de G pelo peão de H, e indo para esse final com 2 peões a mais. Eu lhe desafio, caso você seja um jogador aí que quer melhorar, que quer praticar, você a colocar esse final exato no Stockfish e tentar ganhar, né? Você contra o Stockfish, 2 peões a mais. Eu duvido que você ganhe, duvido. Vou falar por quê. É um dos finais mais difíceis do xadrez, tá? Final de torre, 2 peões contra rei e torre, assim, com o rei fazendo o bloqueio, cara, é dificílimo de ganhar. E mesmo o Nakamura, com meia hora no relógio, teve alguma dificuldade de encontrar a maneira certa de fazer progresso. Ele joga a torre em F5 para quê? Cortar o rei do adversário, trazer a torre de volta. Torre G1, torre F4, ameaça a torre cheque que troca as torres, torre A1 e rei G3. Então, Nakamura ele vai começar tentando trazer o rei. Aí, o Fabiano vai jogar o que a gente chama de defesa do lado longo, né? A ideia pode parecer simples, o rei do jogador de pretas está cortado. Por que eu não trago o rei, né? E faço tipo um final de Lucena, que para quem conhece já sabe do que eu tô falando. O problema é que o peão meio que corta o tabuleiro em 2 lados. Você vê, o peão ele corta o tabuleiro em um lado que tem 4 colunas e um lado que tem 3 colunas. Isso daqui a gente chama de lado longo e lado curto do tabuleiro de xadrez, certo? Com o rei no lado curto e a torre no lado longo, o jogador de pretas tem acesso à torre em A1 e cheques laterais pelo lado longo que não te deixam progredir. Não dá para progredir. Por exemplo, você passa para frente do peão, é torre lateral cheque, né? Joga, por exemplo, rei D6, torre cheque, né? Joga rei C5, torre cheque. Não existe progresso, acredite ou não, esse final é difícil pra caramba. Então, eventualmente, ele joga a torre em F5, né? Vem a torre ameaçando o peão de H, torre defende o peão de H, torre no lado longo, H4, torre cheque, né? Rei E5, torre cheque. Ele teve que voltar o rei aqui. E nessa posição, eu ainda acho que a única razão pela qual o Nakamura conseguiu converter esse final, opa, desculpa aí o spoiler, né? É porque o Caruana ainda, eu sinto que não jogou da maneira mais resiliente possível. Esse final é muito complicado, né? Mas vamos lá. Por quê? Porque eventualmente o Nakamura, né, conseguiu jogar a torre em G5 ofertando a troca das torres. Claro, você não pode aceitar, né? Veio a torre em A1, joga a torre em F5 e aqui o Naka joga peão em H5. E a sensação que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, né? Quem sou eu para criticar o Fabiano Caruana? Mas assim, claro, o Nakamura teria convertido de qualquer forma, mas ele poderia ter dado muito mais trabalho se jogasse rei G7, se mantivesse o rei ainda no centro do tabuleiro. Como o Caruana jogou rei H6, certo? O Nakamura pôde apenas avançar o peão e a defesa do lado longo não funciona mais, porque o rei está cortado demais.
Então, nessa posição, por exemplo, o Caruana abandonou e a conversão por Nakamura seria a seguinte, né? Vamos imaginar que torre cheque, né? Torre cheque, torre cheque, torre cheque. Você vai usar o peão para bloquear os cheques. Você pode jogar rei E6, rei E7, perdão, torre cheque, rei F6. Se o rei estivesse em G7, você já não conseguiria, tá vendo? Rei F6 e torre cheque avança o peão. E agora a vitória fica um tanto mais fácil, né? Rei F7, avança o peão, rei F8, promove dama. E por consequência, Nakamura vence a sua primeira partida no torneio dos candidatos, afundando o Fabiano Caruana, que precisava vencer. E o Naka não tem chance de vencer, mas agora o Caruana tá muito mais difícil de alcançar o Sindarov também, né? É aquela ideia de você, é a história do caranguejo, né? Quando você joga vários caranguejos num balde e um tenta sair, os outros puxam ele pra baixo. Se eu não vou ganhar, você também não vai. Nakamura ganha, bagunçando completamente aí a grade do torneio. Sindarov está em primeiro lugar. Nakamura, que ganhou, foi de penúltimo para quarto lugar. E Fabiano Caruana e Guiri estão empatados com 4,5 pontos em segundo e terceiro lugar, respectivamente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!